Estamos divulgando, a gente tá distribuindo um filme, Pequi lembra no chat, não só gostamos de arte, como estamos distribuindo um filme. Eu vou puxar um gancho daqui, ok? Eu vou puxar um gancho enquanto vocês pegam o link dessa live e mandam pra alguma pessoa que vocês conhecem e que acham que vão gostar de assistir a live. A gente tá divulgando um filme, um documentário, ok? A gente já soltou alguns teasers sobre esse documentário e eu tenho um spoiler desse documentário pra vocês. A gente vai assistir um trecho dele agora, juntos. Eu não sei que trecho é esse, tá? É um trecho surpresa. E a ideia é que a gente assista juntos e reaja juntos e, enfim, depois converse um pouquinho sobre esse teaser, tá bom? Vamos lá, tá? Talvez eu pause pra fazer comentários. Eu tô assistindo com vocês, então eu vou olhar aqui pro lado, porque o monitor que tá o vídeo tá aqui. E aí comentem também o que vocês estão achando. Pausar rapidinho. Eu amei a estética desse documentário. Vocês estão tão encantados quanto eu? Porque isso é cinema. Eu acho que fazer planos não deveria estar mais na mente do ser humano, porque não dá para se fazer mais nada disso. E para o Brasil, assim, no geral, você olhando a situação geral? Péssima, péssima, péssima mesmo, muito ruim. O brasileiro está passando por muita dificuldade que acho que desde a época do Sarney não passou. E nem passava tudo isso, né? A inflação era alta, mas era uma coisa... A gente ganhava, a inflação subia, mas a gente ganhava. Agora a situação está muito difícil. Nós descemos um patamar muito baixo e o nosso poder de comprar diminuiu muito, principalmente da alimentação, né? É um absurdo, uma barbaridade o que está acontecendo nos mercados. E já era difícil. E agora tá, às vezes até deixamos de lado muitas coisas. Eu acho que os jovens deveriam ir às ruas, lutar, cobrar, né, desses políticos e de todos, fazer mesmo uma revolução. Se não fizer, não na época do Collor não fizeram e não conseguiram tirar o Collor, não conseguiram fazer, não foram para a rua. Por quê? Porque a maioria foi classe alta que foi, né? Mas o pobre de classe baixa, média, esse pobre que tem que correr atrás dessas coisas, porque é eles mesmos que precisam. O rico já tem. Então você sabe o que é o pobre. Então você veio de lá, você sabe. Porque eu falo para todo mundo, nós aqui, nós vivemos dois mundos.
Que eu falo do Jabaquara pra lá e Jabaquara pra cá. O Jabaquara pra cá, o que que é? É playboy. O Jabaquara pra lá, o que que é? Ó, pobre. Você entendeu? Então, isso que o político tem que ver. Na hora que ele vir aqui, fala isso, aqui, levar ele lá. Pra ele ver o que é o pobre. O que o pobre faz. Vive, como é que não vive, né? Não é só... É difícil. Vai fazer o quê, né? Você acha que o povo tinha que se unir mais para lutar contra isso? Ah, tinha. Esse é fundamental. Acho que não tem um trabalhador que não vai falar que o povo tinha que se organizar pra lutar contra o sistema. A senhorinha, a primeira fala lá, extremamente consciente, falando de mudança cultural, de revolução. Camarada moça da máscara. Me dá um certo grau de ansiedade ver o pessoal de máscara e lembrar dessa época. E era num momento do bolsonarismo torando e a gente tendo que gritar o básico. E as pessoas pareciam nem sempre ouvir. Todos nós temos que se unir cada vez mais, eu vou falar a verdade para você. Não é só um, é todos, entendeu? É que nem o pessoal fala assim, vamos fazer uma paralisação, né? Você pode ver que uns faz, outros não. Entendeu? Falta união. É, não é? Não falta união pro povo? É, porque enquanto tiver o povo não unido, a política, filho, predomina. É roubando um em cima do outro, roubando e... Só na hora do voto, né? Uhum. Na hora do voto, você dá uma olhada aqui, ó. E enquanto... Pega mais um desse aqui. Tem mais quantos vasinhos? Tem mais esse mais um maior. Pega lá. Mais um. É. Porque assim, o pobre... Mesmo aqui mesmo, quando tem época de política, tá bom mesmo? Época de política, vem um monte de deputado, prefeito, vereador, tudo aqui. Acabou a política, você não vê um. Você procura, cadê um? Entendeu? Mesmo nós aqui na feira mesmo, que nós trabalhamos na feira, a gente... Vem muita gente aqui, na época de política, fala pra mim, o que vocês precisam? Nós falamos, nós precisamos de banheiro químico e precisamos de segurança. Aqui, tô dando só o exemplo de nós, comerciantes pequenos de feira, né? Mas nós trabalhamos assim, faz favor. Aí nós precisamos de banheiro químico e nós... Não, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Agora você dá uma olhada, se tem um banheiro químico na feira, se você tá rodando aí, você viu um guarda metropolitano, não sei o que tá na praça. Uma coisa muito curiosa é que, ao mesmo tempo que ele fala muito de união, vocês percebem que no começo da fala, ele trouxe uma questão do tipo, do Jabaquara pra lá é pobre, do Jabaquara pra cá é playboy. É muito doido como todo esse projeto que vem desde, enfim, integralismo e ditadura, ele construiu forte essa ideia que a classe trabalhadora ela é distinta, de que os interesses são distintos. Eu não conheço a região do Jabaquara bem, mas não acho que o Jabaquara especificamente é um bairro de playboy. Não tô falando, eu entendi o que ele quis dizer, mas não é um bairro de elite. É um bairro de trabalhadores que são um pouco menos precarizados. Mas foi feito todo um projeto para que as pessoas achassem que elas são diferentes. Esse projeto interessa para quem tá lá em cima. Porque daí acontece o que ele falou, as pessoas não se unem em prol de interesses que são de ambos. As lutas de classe estão cada vez mais acentuadas. Elas estão cada vez mais intensas. Elas não estão visíveis à superfície da sociedade. Mas embaixo desse gramado que parece muito sólido, a velha topeira da revolução está trabalhando. Eu quero muito saber quem é esse falando. Ela põe a cabeça de fora. Então, a gente não pode ficar parado nesse momento, a gente não pode achar que vai tudo ser resolvido fácil. Tá? Parece um passo de mágica. Então nós vamos ter uma eleição, vai eleger alguém que há 10 anos atrás, numa situação totalmente diferente, num planeta totalmente diferente, economicamente totalmente diferente, fez o mínimo, que foi garantir que
momento, não fez nada mais que isso. Ele vai voltar 10 anos depois e vai resolver os problemas. Então, em janeiro, nós vamos estar todo mundo comendo bem, todo mundo morando bem. Essa ilusão vai acabar em pouco tempo. Assim como as pessoas que votaram, né, no Bolsonaro, acabou a ilusão delas em pouco tempo, as pessoas que estão aí achando que o Lula vai resolver tudo, a ilusão delas vai acabar em pouco tempo. Né? Tá errado. E o que a gente tem que fazer? Pra onde a gente vai direcionar essas pessoas quando a ilusão acabar? Bullshit. Bora vir! Bora vir! Bora vir! Bora vir! Bora vir! Bora vir! Não tenho mais nada a fazer aqui na Terra, né? Pra mim é fácil, manda um sapato número 43 pra mim, meu número aqui, tá? Um beijo. Não tem problema. Tinha um sapato 43 cheio de notinha de 100 verdinha dentro. Você acha que vale a vaga pro... Presta atenção, pessoal. Quanto acha que vale a vaga pro Supremo? Gente sofre a vida inteira e nunca pode comprar uma casinha pra morar. Hoje você tem gente trabalhando de forma absolutamente desumana. 6 dias por semana, sem folga, sem perspectiva de se aposentar. Temos a certeza de que nós teremos o fim da pandemia. Do 6º aumento do diesel e o 5º da gasolina. O gestão de gasto deu 37%. A doença do povo brasileiro é muito comodista, eu acho. O brasileiro já deixou de ser brasileiro há muito tempo, cara. Quando todo mundo se une e vai pra rua, aí possa surgir algum efeito. Nós temos quase 700 mil pessoas que foram assassinadas de Covid. Isso não é morte natural, não. Olha, o santo existe. Santo é quem consegue sobreviver sem dinheiro, sem trabalho. Esse é o santo, esse faz milagre todo dia. Eu sou mais louco que todos vocês. Brasil, acima de tudo! De um lado tem um ladrão, do outro lado tem um genocida. O povo não pode só ficar votando de 2 em 2 anos e achar que tá resolvido, não. Vota e o resto é agir. Lutar, cobrar, né, desses políticos e de todos, fazer mesmo uma revolução. Gente, pedradas. Inimigos da arte, graças a Deus, tá? Isso aí é, sei lá, 1/10 do que tem no documentário. O documentário tá incrível. Eu não tenho palavras. É uma produção que te leva do choro ao ódio, à vontade de lutar em minutos. Muito bem embasado, muito bem produzido. A qualidade técnica do negócio, eu que não entendo, consigo perceber o quão bem feito é. 100% sensacional, tá? O Charles comentou no chat que o Load fala que rolava algo parecido no bairro dele quando ele era criança, que quem morava em Coab era playboy, mesmo que todo mundo estudasse na mesma escola. Eu morava, lá em Sorocaba não tinha Coab, né? Porque Coab é um negócio aqui de São Paulo, mas eu morava num prédio que você olha pra ele, é igual Coab. E era isso, era no, tipo, um bairro periférico, na beira da estrada praticamente, não tinha nem asfalto quando eu era criança. E na escola eu era uma das crianças com mais recursos e era coisa do tipo, eu tinha uma agenda. E a maioria da minha sala não tinha isso. Eu estudava na mesma escola, todo mundo, a gente catava o mesmo busão. Eu voltava a pé, porque, enfim, né, pra economizar. Mas eu era a riquinha da sala, porque eu tinha agenda. Eram umas coisas bem assim, porque eu morava no condomínio. Isso se repete, isso é projeto. As pessoas fazem isso, mas assim, acompanhem as redes da Soberana, tá? Porque a gente vai divulgar o lançamento do documentário. O documentário, ele foi feito 100% de forma autônoma.
Então, se vocês quiserem contribuir para que o documentário tenha mais alcance, eles lançaram um Apoia-se também. Então, apoiem o trabalho dos camaradas da Red, que é a produtora que fez esse documentário. Pedrada. E aí, eu já vou puxar um outro gancho do chat. Teve alguém... Eu não tô achando Achei. Sister of Night falou, não sou organizada nem tô em partido. Me sinto vazia e queria fazer mais ações de voluntariado ou de militância e participar mais nas manifestações da minha cidade. Não sei por onde começar. Tá, eu vou puxar esse gancho para falar um pouquinho sobre voluntariado, tá? O voluntariado, ele atende aos interesses da sociedade capitalista. Por quê? Porque ele é uma ação que visa passar pano, cobrir de forma superficial problemas estruturais da sociedade capitalista sem um propósito político. É um propósito individual de, tipo, vou lidar com esse vazio aqui no meu peito porque eu não gosto de ver essa injustiça. E aí, o que você tá fazendo? Você tá meio que mascarando o problema. Quando a gente fala sobre combater o sistema, a gente vai entender... eu falo nós, marxistas, a gente entende que é fundamental, é de fundamental importância, a gente se organizar num partido, num coletivo, numa frente de massa comunista, que visa romper com o sistema capitalista. Porque a gente entende que esses problemas, não importa o quanto voluntariado a gente faça, não importa a caridade que a gente faça, eles não vão deixar de existir enquanto a gente viver nessa sociedade. Então, não sei qual que é a tua cidade. Se você for professora, você pode se organizar no CESPEN, que é 100% online. A gente no CESPEN também tem muita gente que não é docente organizada, porque a gente precisa de pessoas que tenham habilidades de falar com pessoas, organizar planilha. A gente tem muita planilha e para organizar as planilhas a gente precisa de pessoas que saibam fazer isso. A gente precisa de pessoas que façam contato com alunos, com professores, que ajudem na gestão do cursinho. O cursinho está demandando muito. E a gente tem 2 camaradas que estão destacados para tocar o cursinho. Então, assim, você pode se organizar com a gente, você pode entrar lá no cespen.com.br e falar que... Perdi o fio da meada porque eu li o chat. Às vezes eu faço isso, eu odeio quando eu faço isso. Você pode entrar lá na página do CESPEN, cespen.com.br, se inscrever no formulário e falar: vi na live da Pedagolítica que vocês estão precisando de pessoas para fazer tal coisa e eu tenho essa habilidade. Então, por quê? Porque você vai estar organizando essa sua necessidade de fazer algo pelo que você vê que não é adequado no sistema. Hoje, a gente tem poucas pessoas na nossa organização, por isso a gente só consegue tocar determinadas tarefas. A ideia é que isso cresça bastante e a gente consiga levar essas ações para outros âmbitos, para outras esferas de disputa política. Além disso, a gente também tem incentivado muito toda a nossa militância a compor com a gente na rua. Nos últimos atos que a gente compôs, e a gente teve bastantes atos nesses últimos meses, tinham pessoas de todas as frentes de massa. Isso pra gente é fundamental, é uma coisa que a gente quer que se torne normal, que a gente saiba que quando a Soberana estiver na rua, a Soberana vai estar levando as pessoas que estão organizadas nas frentes da Soberana pra rua. Eu comentei aqui de São Paulo porque é o que eu acompanho mais, porque eu sou de São Paulo, mas eu sei que isso acontece em outros espaços também, que a gente tem, principalmente em outras capitais, porque a nossa capilaridade ainda não é tão grande, mas a gente quer estar no Brasil inteiro. Sugiro que, ao invés de pensar em trabalho voluntário, se organize, porque daí isso vai ter um propósito. Não é que a gente deixa de fazer essas ações que ajudam as pessoas, mas a gente faz isso com propósito. A gente teve, no começo do ano, numa ação do MLB, que é o movimento de luta dos bairros favelas, enfim, um movimento por moradia popular da UP, e eles estavam fazendo justamente, eles fizeram uma ocupação de supermercados do Brasil inteiro para conseguir cestas básicas para doar para as famílias nas festividades de final de ano, para famílias em situação de vulnerabilidade, para que essas pessoas pudessem ter uma ceia. Enfim, eu não sou religiosa, para mim isso não é relevante, mas eu sei que é para muitas pessoas. E aí é você levar um pouquinho de dignidade para as pessoas através de uma ação política. Eles passaram horas no supermercado falando sobre essas incoerências do capitalismo. Então você tem um propósito nessa ação que você está fazendo. E essas ações, elas precisam de pessoas. Então, se organiza. Eu acho que vai ser muito mais
pra além de você suprir essa sua necessidade pessoal, que ela é real, ela existe, mas ela não precisa estar despregada de uma ação política. Então, faz isso de forma organizada, tá? Se precisar de ajuda pra se organizar, manda DM pra alguém ou pra alguma das nossas páginas. Pode falar aqui no chat também, que já que eu tô fazendo isso de responder pergunta, eu já respondo. Só não fala onde você mora, por favor, que é perigoso. Mas a gente consegue te encaminhar pra uma organização, mas tem o formulário do CESPEM, tem o formulário do júri também. Eu não falo da Sameca porque a Sameca já tá mais bem estruturada, tá? Mas se organiza com a gente. E daí a gente faz isso de forma proposital, tá?